redação, sou a professora Emanuele, como vocês já sabem, e a aula de hoje vai ser uma conversa com vocês. Uma conversa amigável, uma conversa de conscientização, uma conversa de olho no olho, cara a cara, para a gente discutir algumas situações a respeito do andamento das nossas atividades e fazer algumas propostas para vocês, passar algumas orientações. Além disso, dar algumas dicas de como se sair bem nos estudos em pleno período de isolamento social. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Vocês não têm concorrente nenhum, minha gente. O seu concorrente é você mesmo. Então, quando eu dou a desculpa de que é melhor ficar dormindo até mais tarde e eu não sigo na direção da minha meta, eu estou, como é que eu posso dizer a você? Driblando, né? Os meus desafios, driblando as minhas metas. Outra coisa que eu tenho que dizer a vocês aqui, aproveitar esse momento, é que potencial todos nós temos. Eu tenho, você tem, o seu colega tem, o seu vizinho tem, o seu amigo tem. Porém, a diferença que existe entre eu, você, seu colega, é você traçar as metas, você ter metas claras. Então, não adianta eu dizer apenas que eu quero estudar determinado curso se eu não me movimento, não me organizo para conseguir alcançar os meus objetivos. Então, minha gente, chega de conversa fiada, chega de mimimi, chega de história. Bora estudar, que é isso que importa. E quanto a nós, alunos de redação do Pré-Uniceduc e pessoas afins que estejam aqui assistindo, o que é que eu preciso para eu conseguir tirar uma nota razoável, uma nota boa, uma nota top, extraordinária na minha redação do Enem? O quê? Escrever. Apenas. Foi pedido há alguns dias que me entregassem, né, redações. Quem quiser mandar, pode mandar, viu? As redações foram todas corrigidas e eu fiz uma análise minuciosa, por isso que eu parei o roteiro das aulas para fazer esse momento com vocês hoje. Então, tem redações muito boas mesmo, e redações que precisam de alguns ajustes, mas não tem nenhuma redação muito ruim, não. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer a vocês? A partir de hoje, nada de inventar história, nada de dizer que eu não posso, eu não consigo, eu não devo, eu isso, eu aquilo. Faça sua redação, se jogue. Segunda coisa, eu preciso pensar em o que é que eu preciso fazer, o que é que falta para eu ser um aluno em potencial. Então, faça um cronograma de estudo, se organize direitinho, faz redações semanais, né? E pode encaminhar para mim que eu vou corrigi-las. E terceira coisa, bora para a nossa aula propriamente dita. Na aula passada, a gente viu um pouco a respeito das competências, algo bem rápido, bem rapidinho mesmo, né? A gente falou um pouco sobre as competências, uma a uma, e em seguida a gente vai ver minuciosamente um pouco de cada uma delas. Vimos também alguns motivos que levam a nota 0 na redação do Enem. Vimos um pouco do que é o formato de texto dissertativo e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, vai falar um pouquinho mais. A banca examinadora do Enem, ela tem o propósito de avaliar redações dissertativas argumentativas. A exigência do Enem é a construção de um texto dissertativo argumentativo. E o que é isso, Emanuele? Que o povo tanto fala, dissertativo, dissertar e por aí vai. Nós temos vários tipos textuais, quem for fazer o curso de letras
ou curso relacionado a jornalismo, cursos relacionados à área da linguagem, vai ter a oportunidade de estudar minuciosamente sobre a produção de texto, sobre esses tipos textuais. Os principais que a gente tem acesso são narração, descrição, dissertação. Narração é um tipo textual no qual se conta uma história, geralmente 99% das vezes, histórias fictícias. Descrição, quando você escreve um texto descrevendo algo, alguém, nesse texto precisa ter características, algo que sirva de descrição de determinada situação ou de determinada coisa. Então, descrição vem do verbo descrever. Descrever é o mesmo que você detalhar algo. São algumas estruturas linguísticas que nós utilizamos para fazer o detalhamento de algo. Já a dissertação, ela vem com o propósito de, vem do verbo dissertar, com o propósito de dissertar algo. O que seria isso, dissertar sobre algo ou dissertar algo? Eu tenho um determinado tema e eu preciso opinar sobre ele. Porém, essa minha opinião vai ser através dos meus argumentos. O ato de você argumentar, de você defender uma tese a respeito de determinado tema, é diretamente ligado ao ato de dissertar. Então, Emanuele, quando eu faço uma dissertação, significa dizer que eu estou opinando através da minha base argumentativa, através dos meus argumentos? Isso mesmo, queridinho. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dissertar. Se eu preciso dissertar, eu preciso ter bem claro a estrutura que eu coloquei na aula passada. Tese, argumentos e proposta de intervenção. Eu tenho o meu tema, que ele geralmente vem destrinchado, explicado de uma forma sucinta na minha introdução. Nessa mesma introdução eu coloco a minha tese. Então, a minha introdução precisa ter duas estruturas, duas coisinhas. Eu preciso ter o tema e a tese. Ah, Emanuele, então quer dizer que eu vou copiar o tema que tem lá na proposta dos textos motivadores? Não, querido. Você vai fazer uma apresentação do seu texto, né? Quando a gente faz a nossa introdução, o que a gente faz? A gente apresenta quais são os recursos, né? O que é que o meu leitor vai ter no meu decorrer do meu texto. Então, se eu tenho a minha introdução e eu preciso apresentar o tema, o que é que eu vou fazer lá na minha introdução? Eu vou começar a escrever a minha introdução, tentando mostrar para o leitor que eu vou escrever sobre aquele tema X. É preciso ficar claro para mim, ou ficar claro, ou serve também como uma dica, que o meu leitor, digamos que ele não sabe qual é o tema que eu estou escrevendo. Então, a minha introdução ela vai deixar claro para o meu leitor qual seria esse tema. Além do tema, eu preciso ter a minha tese. Mano, olha o que é isso, sem misericórdia, o que é tese? Eu tenho um tema, por exemplo, vamos ver um tema aqui. Mobilidade urbana no Brasil. Os impactos da má distribuição, né, de trânsito, dessa situação toda caótica da falta de mobilidade urbana no Brasil. Se eu faço um texto sobre mobilidade urbana, os recursos da mobilidade urbana, os benefícios da mobilidade urbana, qual seria a minha tese? Digamos que antes de escrever eu vou pensar em quais caminhos eu vou seguir. Um dos caminhos, digamos que eu vou dizer que
o governo, digamos que eu esteja pensando que o governo em questão, sei lá, não tem uma proposta clara, não tem uma proposta clara, não tem nada planejado a respeito da mobilidade urbana. Aí eu digo, falta de planejamento ou mau planejamento por parte dos órgãos competentes. Então, quando eu digo que a falta de mobilidade urbana, que a falha na mobilidade urbana acontece por conta desse motivo, esse motivo ele vai ter que ser colocado lá na minha introdução de uma forma rápida, direta, e esse motivo vai ser a minha tese. Digamos que eu tenho essa e tenho outra, mas vamos trabalhar com base nessa. Eu saí desse parágrafo, eu tenho minhas duas tesezinhas, duas propostas de tese, e eu vou agora para o meu desenvolvimento. Beleza. Chegando no meu desenvolvimento, o que é que acontece? Lembra que a gente combinou que um dos motivos de falhas ou de problemas relacionados à mobilidade urbana seria a falta de planejamento de órgãos competentes a isso? Lembra, Emanuele? Então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever um parágrafo tratando apenas sobre essa situação, sobre isso. Então, nesse parágrafo que eu vou escrever tratando a respeito disso, eu vou colocar argumentos claros que comprovem a minha tese, que comprovem esse meu posicionamento de que há falhas nesse planejamento. Então, eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar comprovações através de citações. Não importa qual seja o caminho, mas tem que seguir um caminho. Existem várias formas de comprovar. Você pode usar uma citação, você pode usar um trecho de música, um trecho de livro, pode utilizar um dado estatístico, você pode usar comprovação através de uma notícia, né, na grande mídia nacional. E essa comprovação que você dá a essa tese que você usou lá na sua introdução é justamente o que a gente precisa, que a gente vai ver mais na frente na próxima aula, é o que a gente precisa para conseguir uma nota top na competência 2. Porque a competência 2, ela trata a respeito de você compreender ou não o tema a ser tratado. E a partir do momento que eu tenho a minha tese amarrada, alinhada, direcionada ao meu tema, e eu chego no meu primeiro parágrafo e eu escrevo algo que comprove o que eu já disse lá na introdução, eu estou mostrando para o meu avaliador da redação que eu realmente entendo muito sobre o tema. Eu espero que vocês tenham entendido essa dinâmica. É introdução, tema mais tese. O tema não é copiado lá dos textos motivadores, nem daquela partezinha que fica em negrito lá no que pede a respeito dos textos motivadores. O tema é você tentar explicar para o seu leitor o que é que o avaliador quer que você trate. Difícil isso, né? Eu vou pegar os textos motivadores, 1, 2, 3, não importa. Vou tentar tirar a essência desses textos. O que é que eu tenho em comum dos três? O que eu tenho em comum dos três pode utilizar na sua introdução, que vai ser sucesso absoluto. Depois do tema, ufa, segunda etapa da introdução é o quê? Tese. O que é que eu vou fazer na minha tese? Eu preciso escrever quais são os caminhos que eu vou seguir a respeito de determinado tema. Então, antes de qualquer coisa, de pensar no que é que deve estar escrito na minha introdução, das palavras, professora, eu não sei como começar meu texto, e agora? Primeira preocupação, meu amor, meu querido, meu maravilhoso. O que é que eu preciso? É saber quais são os caminhos que eu vou seguir. Então, eu preciso ter claro, primeiramente, o que é que eu vou tratar a respeito do tema.
Tá aí a importância de ficar sempre atento ao que acontece no Brasil e no mundo. Assistir documentários, assistir filmes que sejam de grande relevância nacional. Assistir vídeos na internet relacionados a temas importantes. Porque eu preciso criar minha própria estratégia de escrita. Então eu preciso ter claro qual é o caminho que eu vou seguir. Ah, eu vou fazer um texto sobre legalização do aborto. Ah, professora, um tema como esse eu tenho os dois pontos. Eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo. Ótimo, maravilhoso. Então eu vou traçar a minha tese com base nos dois pontos. Né? Você pode dizer que em casos específicos você é favorável, por exemplo, ao aborto. Quais são esses casos específicos? Em geral, eu sou contra. Como assim? Tem que deixar claro. E aí eu vou para o meu segundo ponto, para a minha segunda parte do meu texto, que é o desenvolvimento. E aí está o momento de eu comprovar o que eu disse na minha introdução. E aí chega aquele momento de fazer o meu desenvolvimento. Tem gente que diz, eu não sei começar meu texto pela introdução. Aí eu digo, eu não sei como você começa o texto por outra parte que não seja a introdução. A introdução é onde vai ser norteado todo o seu caminho, toda a sua trajetória de escrita. Então, galera, chegou na segunda parte, desenvolvimento, eu vou para onde? Eu vou para minha conclusão. Na conclusão, eu vou fazer um arremate do meu texto. Eu vou reler o texto que eu fiz, introdução, desenvolvimento. E aí, nesse momento, o que é que eu vou fazer? A proposta de intervenção, que é uma proposta na tentativa de solucionar, caminhos de solucionar, determinada situação, problema. Então, minha gente, o que eu aconselho a vocês agora é, primeira coisa, confie no seu potencial. Segunda coisa, trace um plano de estudo, uma rotina de estudo. Terceira coisa, não esqueça de fazer redações. Nunca, sempre faça, porque tem como você tirar uma nota top das galáxias. Então, minha gente, fica aqui alguns dos meus recadinhos. Vale lembrar para vocês que estou à disposição para as correções. As redações que vocês me entregaram até o momento já estão corrigidas, todas. E eu espero receber mais para fazer o comparativo dessas redações. No mais, eu desejo saúde, desejo que vocês se fortaleçam, se protejam, fiquem em casa. Se sair de casa, que seja por um motivo extremamente relevante, se resguardem, usem máscara, álcool gel, eu digo, lave as mãos periodicamente, se solidarizem com os colegas, um mandando redação para o outro, um ajudando o outro, vamos fazer um momento de colaboratividade uns com os outros. O portal do INEP lançou aí um material muito importante, que é o material que foi utilizado pelos avaliadores do Enem. Tem muita gente aí preocupada, e agora, não sei o quê. Vamos pensar positivo, porque vem coisa boa por aí. Se debrucem com esse material, estudem esse material, leiam esse material. Se joguem, galera, vocês têm um futuro brilhante pela frente. E a redação, ela está aí para fazer a diferença. Tem muita gente que tira altíssimas notas em outras áreas do conhecimento e quando chega na hora da redação deixa a desejar, tira uma nota não muito agradável. E isso é preocupante porque pode prejudicar no final da sua nota. Vale lembrar que todas as áreas do conhecimento são importantes. Ah, mas eu quero fazer engenharia, professora. Sim, mas antes da engenharia eu preciso passar pela prova do Enem. E passando pela prova do Enem eu preciso passar por todas as áreas do conhecimento, mais a redação. É necessário que esse momento de isolamento, distanciamento, seja um momento em que você
esteja aproveitando, entre aspas, para estudar. Tem muita gente que está em casa sem fazer nada, só dormindo, só de boas. E isso não é interessante. Vocês têm potencial, vocês são maravilhosos. E outra coisa, tem também uma questão, tem muita gente dizendo que não tem acesso à internet, e tem. Tem muita gente que não tem, infelizmente, e não está tendo acesso ao material. Mas quem tem acesso à internet, bora assistir os vídeos, bora divulgar os vídeos dos professores, bora fazer nossas redações, bora assistir documentário, bora escrever. Bora escrever. Forte abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus sempre nos abençoe. Cheirão, fui!